Olá, seja bem-vindo ao podcast IVF Business e Amigos, o podcast da saúde reprodutiva. Eu sou Erivelton Laureano e hoje eu recebo aqui Paulo Zeitulian, uma das pessoas que começou praticamente esse mercado do ponto de vista de equipamentos, insumos, que tem uma história muito bacana. Paulo Zeitulian, que na verdade é Paulo Zeitulian filho, mas na verdade é o Paulo Zeitulian pai. Pai, o filho, na verdade, é o meu filho que é o neto, Que é o Paulinho, que é o Paulinho, o gigante, e eu, Paulo pequeno, sou o Paulo, e o filho, que é o Paulinho pai. é o grande, né? Muito bom, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo Obrigado. seu tempo de vir aqui conversar com a gente. Mas quem é o Paulo Zeitulian Filho? Fala um pouco da sua história como pessoa. Primeiramente, agradeço o convite e a iniciativa, eh, Erivelto, que é algo realmente inovador, que não existe, e eu ficaria muito aborrecido se passasse por essa vida sem ter contado um pouco. E todas as outras pessoas que aqui passaram, imagino. O Paulo veio de uma família humilde, assistia televisão no vizinho, porque não tinha televisão em casa, teve que trabalhar para fazer curso técnico de eletrônica à noite, depois trabalhou à noite para fazer engenharia eletrônica. Trabalhei em várias empresas, na Philco, na Roche, Produtos Químicos e Farmacêuticos, até que um belo momento resolvi, ou o caminho, o destino me deu a oportunidade de abrir a Spectrum e eu assim abracei. Para nós, principalmente, que estamos aqui na área de reprodução assistida, a gente tem o Paulo, ou seu Paulo, da Spectrum, como uma pessoa referência, ou seja, durante a maioria, talvez todos as clínicas, laboratórios de reprodução assistida, de alguma forma, ou se não 100%, tenha se relacionado com você, do Paulo, vamos colocar assim, ou com o Espectro. É uma história interessante, mas começou quando? De onde veio a história de abrir a Espectro? Essa é uma história Ou a gente tem que voltar um pouquinho mais atrás? tem um pouquinho a coisa mais atrás e eu vou tentar ser breve, porque demorou um pouco para abrir a Spectrum. Eu trabalhava na Roche, responsável pela divisão de bioengenharia, que eram equipamentos para a área hospitalar. Balão intraórtico, que é um coração artificial que trabalha em paralelo com o teu coração, respirador, desfibriladores, monitores, marca-pás. Eu era responsável pela manutenção desses equipamentos e tinha a minha equipe. Em algum momento, a Roche descobriu que importava $100 de pozinho para fazer remédio e ganhava $1.000. Importava $100 de equipamento e ganhava $50, $70. Então, ela acordou, resolveu encerrar a divisão de bioengenharia no Brasil. Uhum. Eu trabalhei na Roche por 15 anos, comandando essa divisão. E me propôs se eu queria ficar trabalhando só na divisão, na manutenção com a minha equipe. Exigi algumas condições especiais, me deram, acabaram com a divisão e permaneci lá. 2, 3, 4 anos, até que chegou um momento que era uma divisão decadente, eu só fazia manutenção daquilo que era vendido. Não tinha ingresso de novos equipamentos, as coisas começaram a ficar obsoletas. Sugeri nesse momento para a Roche que me desse a autorização para abrir uma empresa para fazer a manutenção dos equipamentos Roche. Então, olha, temos uma autorizada, assim, assim,
E aí eu me livraria deles, porque era um departamento decadente, e eles se livrariam de mim também, porque era obrigado a me engolir, porque tinha que manter os equipamentos. Você seria a pessoa que iria, você se tornaria responsável pela manutenção de todos os equipamentos que existiam no mercado. Nomeado e pela própria Roche, mesmo porque pela Roche eu fui para Suíça, Estados Unidos, França, Espanha, Itália, fazer cursos sobre os equipamentos. Certo. Nós estávamos extremamente afiados, eu e a minha equipe. Uhum. O que me aborreceu nisso tudo é que a Roche é um monstro, então foi para Basileia, que é a matriz na Suíça. Uhum. Demorou 2 anos para que a Basileia me desse ok. Aí me deram ok, aí surgiu a Spectrum. Entendi. Inicialmente só para fazer manutenção dos equipamentos Roche. Perfeito. E esses equipamentos, eles serviam para quê, na prática? São equipamentos de UTI, desfibrilador, monitor de pressão sanguínea, eletro, respiradores, mas o aparelho que me marcou mais foi o balão intraórtico. Os médicos devem saber o que é isso. É um balão que se coloca pela femoral, qualquer uma das 2 femorais que vão fazer a aorta, que entra aqui no coração. Era introduzido pelas femorais, ligado junto com o eletro, e o balão inflava e desinflava em sincronismo com o eletro do paciente, aliviando a sistólica e recarregando na diastólica. Isso trazia um conforto quando a pessoa infartava, até decidir o que ia fazer, e um conforto, dividia a carga do coração pós-cirurgia. Não se colocava o balão intraórtico na época de 70, 75, quando eu e a Roche implantamos isso no Brasil, sem a minha presença. Eu me cansei de assistir cirurgia do saudoso Zerbini, Jatene e toda a equipe que hoje tem grupos de cardiologia que todos nasceram lá. É verdade que tem uma história que Zerbini, Jatene, eles tinham uma confiança em você e pedia, inclusive, para você estar ali por perto monitorando essa questão dos equipamentos? Como é que é essa história? Quem? Zerbini, Jatene? Com certeza. Mas o Quer dizer, Zerbini, deixa eu ser correto. Doutor Zerbini, eu não tenho essa intimidade. Eurípides de Jesus Isso. Zerbini. Eu não tenho essa intimidade para falar Zerbini e Jatene, e eu quero aqui, de maneira respeitosa, fazer a referência adequada. O doutor Zerbini e o doutor Jatene confiavam em você. No momento de cirurgia, você tinha que estar por perto, e isso está relacionado aos equipamentos. É verdade? Sim, mas um pouco mais amplo. Ninguém fazia o implante de um balão intraórtico sem me chamar no Brasil. É verdade. E eu tinha muito mais afinidade com o professor Zerbini, nem tanto com o professor Jatene. Para mim era algo simples, mas o balão intraórtico, se você não fizer os ajustes corretos, em vez dele ajudar, ele dificulta. Na sístole, o coração faz assim, Uhum. flui sangue. Na diástole, o coração infla de sangue. O balão intraórtico fica na aorta. Na sístole, quando flui o sangue, ele tem que estar desinflado. Na diástole, quando o coração enche de sangue e fecha a válvula aórtica, o balão infla, mandando o sangue para cima, vai encontrar a válvula aórtica fechada, realimenta coronárias, que é a função, realimenta renais. Então, ele tira a carga do coração, dando um refluxo nas coronárias, dando um refluxo nas renais. O coração trabalharia a metade. E você ficava ali monitorando a operação do ponto de vista dos equipamentos desse balão.
Não só isso, como todo dia após eu voltava. E como é que era a relação? É uma curiosidade minha mesmo, e acho que de algumas pessoas que estão ouvindo. Como é que era a relação com o Zerbini? Ele é uma pessoa, desculpa, que como eu, alcançou uma virtude na vida, a humildade. 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 Se você tivesse que resumir Dr. Zerbini na relação contigo, a palavra é humildade. Uma pessoa com poder nas mãos, um cirurgião número um, extremamente simples, humilde, conversava comigo, com todos, não só comigo. Diferente do professor Jatene, super profissional, mas tinha um gênio mais forte. Ali já tinha que manter um pouco de distância. E todos os outros cirurgiões que auxiliavam o professor Zerbini, professor Jatene, hoje têm grupos de cirurgia cardíaca, porque antes só tinha Zerbini, Jatene, me fugiu o nome, na Escola Paulista tinha outro professor também que fazia cirurgia, eram só 3 equipes. E dessas 3 equipes, não existia Encore naquela época, não existia PAMB, tudo isso veio depois, época 70, 75. E possivelmente muito fruto do trabalho desses dois gigantes nessa área. Ah, não tenho dúvida, eles foram os pais e os formadores de todo o pessoal de cardiologia hoje. Entendi. Bom, parabéns pela sua história e pelo trabalho com essas pessoas. Não foi fácil. Eu imagino. Eu trabalhava com BIP, só os antigos sabem o que é BIP. Pipe. Aí me chamava BIP, 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 eu ligava para a central, eu não tinha sábado, domingo, dia, noite, ia lá acompanhar o implante, se tivesse algum problema. E no início, a primeira vez que me chamaram, tomo a liberdade de falar isso, eu não conseguia arrumar o aparelho. E a pessoa faleceu na minha frente e eu tentando consertar o aparelho. Chorava como uma criança, Erivelto. Eu tinha 18, 20 anos, eu nunca tinha visto uma pessoa falecer na minha frente. Eu fiquei 3 dias sem dormir. No terceiro dia, dormi descendo a Consolação, guiando. Fiz um strike. Bateu. Por sorte, ninguém se machucou. E depois, como os médicos, não o Zerbini, mas o doutor Miguel Barbeiro Marcial, um homem de 2 metros, com uma mão desse tamanho, especializado em cirurgias de congênitos recém-nascidos. Ele tinha uma mão maior do que os nenezinhos, eu nunca vi ele ter tanta habilidade. Ele falava: Paulo, você fez tudo o que você podia, não fez? Eu falei: fiz, doutor. Se eu for chorar cada paciente que eu perco na cirurgia, tem que se entregar. Você se entregou? Me entreguei. Fez tudo o que você podia? Fiz. Paciência. Você fez o que você tinha que fazer. Mas você sofria muito com isso. Eu fiquei 3 dias sem dormir no início, mas depois isso Você foi se tornando corriqueiro. Aprendeu a lidar com isso. Aconteceram mais episódios como esse, mas talvez mais de 10, 15 mil pessoas em chamados reparando o aparelho. É muito gratificante, porque me chamam, está no centro cirúrgico, com o aparelho parado, o paciente aberto para fazer a cirurgia cardíaca, você chega lá, resolve. O médico é extremamente grato, porque ali ele iria perder um paciente. Incrível. Não tenho dúvida que ele iria perder um paciente. Isso te tornou uma pessoa mais humana do que você já era. Eu
Vendemos, a Roche vendeu, e eu ia no hospital, no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Professor doutor Valdomiro de Paula, que hoje eu acho que o pronto-socorro tem o nome dele. Era um médico extremamente dedicado, não saía de lá, dormia lá dia e noite. E eu atendi muito o pronto-socorro, e ali é o que você falou, eu dei valor à vida, porque ali você só via pedaços de pessoas. É complicado. Ali era o ápice. Acidentados, lesados, com tiro, com assalto, todos iam para lá, Hospital das Clínicas. Isso há 70, 50 anos atrás, era complicado. Ali, com o que eu via naquele corredor e nas clínicas, nas UTIs, nos lugares que eu ia, me deixou ser uma pessoa muito mais humana. Em algum momento eu queria matar as enfermeiras, porque o procedimento pós-cirúrgico, entre outros, é bater nas costas para expelir o catarro. Poxa, naquela época eram grampos, hoje também é de aço inox, depois que abrir, e cada batida nas costas, a pessoa só faltava morrer, e eu não entendia que era para expelir o catarro, né? Até que eu entendi, e é um sofrimento necessário, né? Perfeito. Bom, passada essa fase aí, a Roche então sai dessa área, deixa os equipamentos por sua conta, você constitui a empresa e começa a prestar esse serviço. Quando é que reprodução humana assistida entra nesse cenário e você começa a atuar? Porque me parece que tem também a parte do animal, da reprodução animal aí. Eu queria que você entrasse já, como é que você começa a trazer equipamento e se você começa primeiro por animal, depois humana, ou é o contrário? Eu não me lembro. O fluxo e a sequência foi assim: em 1985, 15 de maio de 1985, eu fundei a Espectro. Eu, numa salinha 2x2 e uma secretária eletrônica. É evidente, naquela época precisava de um sócio por questões legais. Então, minha mãe foi minha sócia, mas passei 2, 3, 5 anos só na manutenção de equipamentos. E aí percebi que realmente estava muito decadente os equipamentos Roche, comecei a fazer manutenção para outras empresas que vendiam e não tinham a parte técnica, manutenção. Os mais antigos devem lembrar, na área de reprodução, por muito tempo tive um acordo com uma firma chamada Instrucom, que hoje faliu, já há muito tempo faliu. Começaram a pedir os equipamentos para mim, na área de reprodução, e para a Instrucom, como eu não tinha importação, não tinha área de vendas, como eu tinha um acordo com a Instrucom em prestar manutenção a tudo que ele vendia, bisturis Valley Labs, colchões térmicos, camas cirúrgicas. Então, começamos a vender por aí. O pessoal confiava muito em mim pela manutenção e não sabia a quem recorrer. Quando a reprodução começou, não existiam empresas que vendiam porque não existia reprodução, né? Então, a gente vendia incubadoras para a área de pesquisa e essas incubadoras serviam para fazer o FIV, que foi o início da reprodução, né? FIV. Aí começamos, fomos vendendo. Chegou o momento que a coisa cresceu tanto
e a Instrucom já estava decadente, porque ela tinha uma política de vendas que não queria manter estoque, só trazia quando compravam, isso era inviável. Chegou um momento que eu precisei chamar pessoas para serem meus sócios. Em 95, eu chamei pessoas para serem meus sócios e alavancar definitivamente a área comercial. E foi direto para a reprodução ou foi ao mesmo tempo para a reprodução animal? O início foi reprodução humana, Entendi, por conta das incubadoras. por conta das incubadoras. Isso era no ano de 1900, mais ou menos, 85. 85. Bom, nessa época... Não, perdão, 85 não. Começou a criar corpo em 90, 92, e com a chegada do pessoal que eu convidei para ser meu sócio em 95, aí decolou. Isso. Nesse período, o cenário no mercado de reprodução, você tinha muitos médicos saindo dos centros acadêmicos para montar suas próprias clínicas, indo e já voltando da Europa, Estados Unidos, para estudar e trazendo, de alguma maneira, alguns equipamentos, insumos, e trazia na mala, porque aqui estava difícil ou era complicado. Ou seja, como a outra empresa não queria trazer e colocar produtos aqui, você viu uma oportunidade ou o mercado foi demandando? Ou foi as duas coisas? O mercado demandou e você viu a oportunidade? Foram as duas Foram coisas. as duas A coisas. outra empresa trazia, mas era lenta, demorada. E as escolas são Nakamura, Nakamura fez o primeiro, mas tinha o Donadio. Donadio. Perdão, isso da minha visão, Isso. porque Tem outra visão? talvez pessoas que eu não tenha... Entendi. Às vezes você fala, não, mas eu também fui o precursor. Pode ser, mas Porque não chega ao meu alcance. Claro, eu já passei por isso também, Paulo. Eu já fiz alguma referência. Que você escuta e Isso, acredita, mas isso. tem mais. E aí eu já fui interpelado, inclusive, olha só, aqui na região tal, aqui na região, no meu estado, ele também tinha o seu protagonismo. Porque houve realmente essa coisa da corrida pelo primeiro, e antes de ter o primeiro, a abertura da clínica, eu precisava comprar equipamento, montar tudo aquilo que você sabe qual é. Mas eu entendo. Então, foram dois cenários. O cenário em que tinha uma demanda estabelecida e tinha um cenário em que você percebeu uma oportunidade no mercado. Com certeza. E sou muito grato à vida, a Deus, que me colocou naquele momento quando as pessoas precisavam, as pessoas que eu digo é reprodução humana. Uhum. E os médicos confiaram em nós também, que estávamos iniciando naquela época, né? Chegamos até, no início, a fazer consórcio de micromanipulador. Consórcio? Não tinham dinheiro. Era difícil. Era caro. Outro dia eu escutei uma palestra que existiam 3 barreiras, que era a barreira do conhecimento, tinha que sair daqui para buscar conhecimento fora. Hoje não precisa mais. Tinha a barreira do equipamento, você tinha que trazer de fora, não tinha aqui. E tinha a barreira do financiamento, do dinheiro. Aí nós entramos com o consórcio. E aí, exato, aí você chegou então a fazer consórcio. Chegamos a fazer. Como é que é? Vamos fazer um parênteses nessa história. Me conta como que era a história de fazer consórcio de micromanipulador. Juntávamos 5, 8, 10 pessoas potenciais que queriam comprar. Uhum. Todo mês tinha uma cota. A Spectrum que administrava, então não tinha taxa de administração de consórcio. Todos pagavam a Spectrum. Um mês, e nós comprávamos o micro, porque a Spectrum também não tinha dinheiro para comprar 8, 10 e vender. A gente trazia o micro
e sorteava uma pessoa. Era sorteio mesmo? Era sorteio. Como é que era o sorteio? Punha o papelzinho Punha num papelzinho. e todos assistiam? Porque naquela época não tinha online. Como que era? Eles confiavam em você? Não, ninguém assistia, mas a gente sempre foi muito honesto, eu posso garantir. Eu Desculpa. posso Mas garantir. é muito interessante isso, pra você ver o nível de No confiança. início, aí depois foi crescendo, foi embora. Que bacana. Então existiu o consórcio de micromanipulador. Existia. Nós não tínhamos acesso a Nikon. Não tinha. A Nikon nos fechou a porta. Então, nós comprávamos de um distribuidor americano não e era trazíamos direto. para cá. Aí, com o tempo, a Nikon percebeu que esse distribuidor estava vendendo muito micro. Fizemos o contato, aí conseguimos o contato direto. Tudo foi uma luta, tudo foi uma luta. A Spectrum, quando abriu, ficou 1 ano sem faturar praticamente. Por quê? Porque até mudar toda a papelada da Spectrum, os contratos que a Roche tinha com o hospital e passar esses contratos de manutenção para a Spectrum, isso foi demorado, foi bastante complicado. De Mas certa forma, esse período você trabalhou quase que sem receber. a minha sorte, que eu casei muito tarde, morava com meus pais, não tinha gasto, Podia casa, bancar. comida, roupa lavada, carinho dos pais, então eu podia ficar sem receber, né? Mas você trabalhou sem receber um tempo. Até começar as entradas, sim. Não foi fácil. 85. Depois de 2, 3 anos, realmente começou a crescer, até que chamei o pessoal, os universitários poderosos, para me ajudar na parte de vendas, importação, parte contábil, e disparou. Mas mudei o foco, desculpa, Erivelto. Não, aqui não. Você quer voltar para que foco? Não, esse é interessante, no início do consórcio, dos médicos. Isso. Só para você ter uma ideia, o primeiro micromanipulador, eu levei 2 dias para montar. Só para fazer uma comparação, hoje o micromanipulador se monta com quanto tempo? Eu monto em 1 hora, 1h30. Então, nós estamos comparando que o primeiro micromanipulador ele levou 2 dias e hoje se monta em 1 hora, 1h30. Eu olhava para os lados, como é que faz isso? Ninguém me respondia, não tinha para quem perguntar. Eu tinha que ler, ver, acontecer. Eu acho que esse é o melhor aprendizado que tem, é quebrando a cara, indo atrás, sabe? Porque você aprende e nunca mais esquece. Então, o primeiro realmente foi difícil. Você lembra onde foi, para quem? E podemos falar? Ou se fosse... Foi simultâneo. Foi simultâneo entre Dr. Roger e Fertilli, Dr. Assunto, Dr. Edson. O do Nakamura eu não montei. Não? Não. Eu ia te perguntar dele. Eu não sei quem que montou. Eu montei a incubadora dele na sequência. Depois montei para o grupo lá de Santos, do Dr. Condesmar. Mas os primeiros eram parto. Você vê, hoje, com 1h30, 2 horas, você monta e ajusta um micromanipulador. E você se recorda de praticamente 2 horas fazendo isso no passado. 2 dias. Hoje em 2 horas, no passado em 2 dias. Incrível. A minha vida foi marcada por não ter para quem perguntar. Porque nós inovávamos com equipamentos, com coisas. E no início eu tinha que ler, não tinha essa história de YouTube. E os manuais eram como? Em inglês? Meu inglês era nós vai, nós volta. Mais ou menos, né? Meus pais não tinham dinheiro para me pagar um curso de inglês, eu ia assistir televisão colorida no vizinho, em branco e preto também.
Mas a vida me iluminou e assim foi, E né? aí pegava o manual ali e vamos como é, e vai montando, olhando a figura, olhando o que está escrito e saía, Errando e e aprendendo. aprendendo, transmitindo conhecimento do que eu aprendia para as biólogas. É. Aliás, assim, eu não quero pular lá na frente, não, mas já que você se referiu a isso, eu acho muito interessante. Hoje, a Spectrum, ela é, se eu tivesse que dar um título, é a casa do embriologista, porque todos os biólogos, os embriologistas hoje, têm na Spectrum uma espécie de passagem, de alguma forma. É, isso a gente construiu ao longo do tempo. É do meu DNA, simplesmente eu não monto o equipamento, eu monto e dou um curso na hora da montagem. Desculpem os embriologistas, mas até hoje, oi, Paulo, sou eternamente grato, você me ensinou tudo. E eu não lembro da pessoa, tantas pessoas que eu ia instalar e ensinava, porque como regula a agulha, como faz, e o mais interessante é que eu sei ensinar, mas não sei fazer. Entendo. Eu não sei fazer um Wix, mas eu sei ensinar como faz. E começou aí, por aí, eu explicava sobre a incubadora, tudo. Depois, quando nós não tínhamos um centro de treinamento, promovíamos, colaborávamos com equipamentos financeiramente para pessoas darem os cursos. E, enfim, agora, depois, De 2020, que foi a inauguração. temos um centro de treinamento. Em fevereiro de 2019, eu comprei a parte do meu sócio e passei nesse momento a pôr os meus filhos para dirigir a empresa, mas sempre sobre o meu comando, né? Certo. O Paulo, essa visão de ter que ter uma estrutura maior, de ter que ter um espaço para receber, para dar os cursos, colocar os equipamentos, ou seja, para o que a Spectrum é hoje, quando foi que ela começou a tomar corpo na sua cabeça? Eu queria fazer muitas coisas. O meu ex-sócio era contrário. Então eu fiquei muito amarrado, sabe? Meu ex-sócio é uma pessoa que eu sou eternamente grato, deu muita força a Spectrum, impulsionou muito a Spectrum, mas como ele, por algum motivo, não interessa aqui o Vamos, porquê, vamos só fazer justiça, ó, o nome dele é Damian, Damian. Exato. ele não queria investir numa nova sede, talvez porque ele também já estava, como eu, querendo puxar o breque de mão, ele adorava a fazenda dele. Ele ia na sexta-feira à noite para a fazenda, 450 quilômetros, trabalhava sábado e domingo, domingo voltava e na segunda eu estava trabalhando na Spectrum. Eu falei, você vai se matar, sim. Não, aí não dá, não dá. Mas ele amava, ama. E aí, ou você, ou eu, fica só você, fica só eu. Aí ficamos 2, 3 anos nessa briga, que não foi muito, sempre é desgastante, né? Como uma separação entre marido e mulher, apesar de sempre um pouco desgastante. E assim foi com o Damião. Devo muito a ele. Aliás, um abraço, Damian, de alguma forma, se alguém ouvir esse podcast e tiver acesso a ele, os nossos sinceros agradecimentos aqui e as nossas referências. A colaboração dele foi imensa. E muita gente, eu converso com muita gente aí dessa geração dos pioneiros, e eles se referem ou se referiram de maneira muito carinhosa
Aldamia, que era uma pessoa super política, polida, eu cheguei a ter alguns encontros com ele em eventos, era uma pessoa sempre cordata, muito cuidadosa, então uma pessoa especial. Eu tenho os meus filhos, o meu filho, perdão, 2005 na empresa, já indo em vários setores, galgando porque eu queria preparar um sucessor. Infelizmente, isso para mim é uma dádiva. Os filhos do Damião não queriam assumir. Entendo. Por vários motivos, não queriam assumir. Então, ele não via muita motivação em expandir, em crescer. Assim que eu comprei a empresa dele, a primeira medida foi achar uma sede nova. Não quero cuspir para cima, mas lá em Moema nos ajudou muito, crescemos muito, mas puxadinho para todo quanto é lado, Tava, não tava dava, difícil. não dava mais, não Não dava dava. mais. Fiação exposta, tubulação exposta. Agora vamos fazer mais, crescer mais aqui, mais para lá. Chegou uma hora que não deu mais. Era só puxadinho. E aí, 2020 inaugura. Em 2019, em fevereiro, eu comprei a parte do meu sócio. E fiquei com a empresa 100%. Só que por questões legais, você não pode ficar com uma empresa sozinho. Poderia a Eireles, né? Eireles. Aí eu resolvi vender a firma para os meus 2 filhos. E nós tínhamos muita vontade de abrir uma microempresa. Existem concorrências em órgãos públicos que a microempresa tem privilégio e um dono de uma empresa não pode abrir. Eu não tendo mais empresa, eu abri uma microempresa. Que eu gostei tanto do teu nome, IVF, que ela chama IVF Brasil. É uma firma escondida, não aparece muito, mas IVF Brasil, Soluções Laboratoriais. E aí eu passei a empresa para os meus 2 filhos. Mudamos para o prédio novo em novembro de 2019. Foi muito rápido. Em fevereiro comprei, em novembro já tinha passado por meus filhos e já mudamos. Maravilhoso prédio, 4 andares para cima, 2 para baixo. E um dos andares é um centro de treinamento, que sempre foi o nosso sonho ter, porque antes a gente ia para fora e era muito trabalhoso. E, aliás, fica aqui a dica. De alguma maneira, se você participa do ecossistema de saúde reprodutiva no Brasil, ou até mesmo na América Latina, você precisa conhecer a sede. Você precisa conhecer o centro de treinamento, os equipamentos expostos. Você pode acessar. No ano passado, eu recebi aqui no Brasil um pessoal da República Dominicana, e eles foram lá visitar, conhecer e ficaram impressionados com a facilidade que tem de acessar, de ver os equipamentos. Então, isso é muito importante. Eu sempre digo isso. Você vai a São Paulo, se você não está em São Paulo, está em qualquer outro lugar, vai a São Paulo, liga antes, faz um A casa está agendamento. aberta. É isso. Só aparecer sem avisar ou nos ligar. Exato. A casa está aberta. O pessoal recebe muito bem e você tem a oportunidade de ficar bem próximo, de fazer perguntas. Tem pessoas da área técnica disponíveis lá para te auxiliar. Então, realmente é interessante. Eu acho que isso vale o registro e faz sentido completamente. É preciso preparar e bem preparado o profissional do futuro. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande em bons biólogos. O Sapiense foi um dos precursores. Se não foi o precursor. Informação, né? Abriu pessoas. A escola para... Eu acho que eles foram os precursores. Imagino que sim. Várias vezes fomos dar palestras no Sapiense para os alunos, palestras sobre como usar o equipamento. Perfeito. Quando você abre essa nova unidade, e eu vejo muitas pessoas, eu converso com muita gente, de muitos donos de clínicas,
E eles sempre se referem a vocês, ou a você particularmente, como uma pessoa com muito carinho. Talvez porque, primeiro, compraram o equipamento com vocês, fazem as manutenções com vocês, ou seja, tem ali um calendário de compras anuais com vocês. Mas, acima de tudo, eu vejo muito o seguinte: a maneira carinhosa, respeitosa e, acima de tudo, sustentável com que esses médicos e clínicas se relacionam com vocês. Eu acho isso muito, muito interessante. O segredo de ter uma relação com clientes que te admira por muito tempo, além da humildade, é o quê? Se entregar o trabalho. Se entregar o trabalho. Por exemplo, o saudoso doutor da origem BH, Selmo. doutor Selmo. Era sexta-feira à tarde, eu estava pondo as malas no carro, eu ia para a casa da praia, estavam meus filhos, minha esposa. Paulo, o meu equipamento de congelamento pifou. O paciente vai fazer procedimento de câncer e não vai poder mais ter esperma. Você tem que vir aqui agora. Não era fácil. Família sobe, tá tudo cancelado. E o compromisso familiar acabava. Você tinha que ir. Você tinha outro caminho? Doutor Não, Selmo, sinto muito. não vai dar. Não vai, não tenho, não pode, eu nunca deixei um cliente meu na mão. Nunca deixei. Eles sabem, eu não quero citar um a Claro, um, claro, claro. eu não meço esforços. E lá eu era um simples técnico, não era o dono da Espectro. Muitas pessoas elogiavam meu ex-sócio, olha, seu técnico é muito bom, belo funcionário que você tem. Ótimo, porque eu nunca liguei. Para mim está tudo certo. Importante é resolver o problema e não é eu faço, eu aconteço, eu sou. Não, é resolver o problema, tá próximo da pessoa. Não tem hora, não tem dia, sábado, domingo. E eu, até uns 5, 8 anos atrás, conheço todas as clínicas do Brasil. Eu acho que 70% eu montei. E as outras eu ia depois da manutenção. São pouquíssimas. De 8 anos para cá, aí eu já percebi que eu ia ter que abrir mão, né? Já tinha planos de assumir, de pôr meus filhos. Aí eu fui me afastando. Mas eu conheço todas as clínicas do Brasil, sem exceção. Ia almoçar com biólogos, ia jantar com os donos das clínicas e tinha essa proximidade até familiar. E como é que é para você agora, numa fase em que, quando a gente analisa aí, de uma maneira geral, o mercado, raríssimas são as clínicas que têm um período, assim, um período algo planejado para fazer a transição para seus herdeiros, filhos e assim por diante. Resumindo, poucas clínicas no Brasil têm filhos ou filhas, filhos de uma maneira geral, para passar o negócio, porque nós temos clínicas dos pioneiros, nós estamos falando aí num cenário de 20, 25, 30 anos, e, naturalmente, um processo de transição em andamento faz muito sentido. Pouquíssimas clínicas hoje no Brasil têm um plano de transição estabelecido para passar a clínica para os seus herdeiros ou futuros especialistas. Você fez isso já há algum tempo. Você já está preparando o Paulinho, quer dizer, o Paulo Neto, que é, na verdade, o Paulo Filho. Isso para você estava claro já há bastante tempo? Ou isso foi
Como é que você chegou à conclusão que precisava fazer essa transição? Eu já fui funcionário, fui estagiário técnico eletrônico na Filco, depois passei a ser funcionário, fui funcionário por muito tempo na Roche, e eu queria algo mais para o meu filho. Não queria que ele fosse um funcionário, eu queria poder dar uma empresa para ele. Mas já estamos cansados de ver pai constrói, filho destrói, né? Então, desde os 14 anos, por alguns interconveniências da vida, eu tive que pôr ele lá dentro da empresa. A vida me obrigou a pôr meu filho na empresa. E ele galgou tudo, e eu já pensava no futuro. Ele começou no estoque, carregando caixa, foi para o faturamento, depois foi para vendas, para administração. E eu já via que em algum momento ele iria andar sozinho, tinha que andar sozinho. E as coisas foram acontecendo. Você planeja, né? Às vezes não dá certo, às vezes dá certo, mas você tem que ter a visão e ir naquilo que você acredita. Felizmente agora, Por sorte, deu tudo não certo. por sorte, não. Apoteose. A sorte encontra o preparo. Ele estava preparado. Estava preparado. A apoteose, a dádiva que Deus me deu de poder ter meus filhos assumindo a empresa, aconteceu na pandemia. A gente já, com mais idade, com mais experiência, aprende a tirar as coisas boas das coisas ruins, do desastre que foi a pandemia. Foi. Eu já tenho 4 pontos. 4. Diabético, pressão alta. Eu falei, se o Covid me pegar, Leva. adeus. Então, veio essa pandemia, eu fugi para casa da praia e falei, filho, se vira. E foi naquele primeiro momento em que, no ano de 2020, na pandemia, que baixou um pouco e que começou a liberar, me parece que outubro, setembro, eu não me lembro bem, mas foi a primeira abertura da pandemia, uma clínica inaugurou no Nordeste. E a gente estava fazendo o apoio lá. E no dia da inauguração, eu ia fazer umas palavras, eu ia falar algumas coisas lá na inauguração, no evento, e estava lá o Paulinho, ou o Paulo, né, o seu filho. Acho que foi o primeiro evento dele, ou primeira aparição pública, e você não estava. Você não estava. E ele estava lá. E eu vi, ele estava ali discreto, no canto dele, observando, fui lá, conversei com ele, e eu perguntei por você, né? Não, meu pai não vem não, é comigo mesmo e tal, e se apresentou, ficou ali no canto dele. Ali foi o primeiro, né? Mas um menino correto, fazendo o que tem que ser feito, aprendendo. A gente caminha aprendendo. Estava sendo treinado desde os 14. Estava, e ele estava pronto ali. E mais recente veio a Carol, né? Exatamente. Inicialmente, a Carol tinha outros ideais. Eu falei, agora filho, assumiu o marketing. eu falei, faz o que você achar melhor, né? Aí depois ela achou por bem vir ajudar o irmão e impulsionar aquilo que é dela, porque metade da Espectro é do meu filho, a metade é da minha filha. Perfeito. Bom, parabéns. Raramente. E a dádiva foi fugir com medo que o Covid me pegasse. Ele saiu tão bem que decretou a minha aposentadoria. Porque, Erivelto, muitas pessoas da minha idade sabem o que eu estou falando. Eu não tenho mais paciência para lidar com a ala jovem. Não? Não. É muito mimimi? É muito mimimi. Respeito, são bons profissionais, mas não tenho mais estômago, não. Meus filhos têm. Tem, tá certo. Então... E a gente observa muito isso, Paulo. A gente está vivendo hoje uma nova geração de especialistas. Claro.
Tem que Exato. mudar. Esses especialistas estão focados no perfil do paciente. O paciente não quer saber se o médico tem laboratório ou não tem, ele quer ver a solução dele encaminhada. Então, você tem especialistas utilizando 4, 5 laboratórios aqui em São Paulo e às vezes em outros estados usando mais de um, e está tudo bem, coisa impensável no passado. Então, assim, o perfil do paciente mudou, o perfil do especialista mudou e aportou para a gente já novas demandas, o que às vezes a gente brinca carinhosamente de mimimi, É, sabe? é. Mas o fato é que a gente precisa dar espaço para essa nova geração e naturalmente isso vai acontecer. E a É gente vai outro estar por perto. perfil, outra maneira de abordar. Quando minha filha, meus filhos assumiram a empresa, pai, vamos fazer um novo logotipo, Instagram, sei o quê. Eu quero saber dessas coisas. Revolucionaram para o bem, Exato. coisa que eu não faria. E agora eu vejo que do equipamento em si, que é a origem da Spectrum, já estamos falando de sistemas, Claro, inteligência artificial, claro. tudo passando ali, já vocês distribuindo, dando vazão aos consultórios para os médicos de maneira geral. Ou seja, também vai mudando o tipo daquilo que se comercializa. Com certeza. Software, Software, inteligência artificial, CRM estamos implantando CRM, agora. Todo, aquele sistema de monitorar como é o nome? nós estamos entrando O agora. Witness, que é o A sistema Witness, de monitorar. monitorizar dentro da clínica, ou Isso, por código de barras, ou por radiofrequência. exatamente. Acabamos de implantar a entrada por código de barras no estoque para fazer todo o controle no nosso estoque, né? Entendo. Estamos com o sistema de imagem agora também para classificar o melhor embrião. Essa inovação toda, a juventude que está trazendo, que é tudo inteligência artificial. Tudo inteligência artificial. E, na sua opinião, a Spectrum está pronta para esse novo cenário, para esse cenário futuro de inovação? Eu acredito que sim, não posso falar que não. No fundo, eu acredito que sim, mas só o tempo dirá. Nós nos preparamos. Até ontem eu me preparei, eu já estive em mais de 50 empresas no exterior fazendo cursos, treinamentos de equipamentos. Eu fui me preparando. A Spectrum, ela não vendia um parafuso sem ter a Anvisa. Ficamos sem vender, mas não vendíamos. Somos da época que não existia Anvisa. Doutor, quero, por exemplo, preservativo de látex tóxico porque tem uma etnia que não pode se masturbar e tem que usar isso. A gente trazia e depois tinha que registrar. Aí falamos, com o tempo, aí paramos de trazer. A gente só vende aquilo que está registrado. Eu quero dar segurança para quem compra os produtos Spectrum. Por quê? Eu não quero amanhã ter uma visita da Anvisa numa clínica, fechar a clínica ou ter problema porque não tem registro. E isso pode acontecer. Acontece? Pode acontecer. Há um exemplo vivo. A Kitasato mudou de fábrica. Endereço de fábrica. Agora estamos retomando o Kitasato. Ficamos 2 anos e meio sem vender. Poderíamos, mas não vendemos. Porque ao vender, você também vai contribuir para que o cliente fique exposto. Claro, eu acho que é importante. E muitas vezes o cliente te testa, ele quer. Às vezes, Quando você fala, não, eu não faço, de certa forma, você está protegendo o seu cliente. poxa, eu vou ficar muito aborrecido se alguém for lá e interditar a clínica dele. E isso, para mim, eu me sinto culpado. Então, Perfeito. não vendo. Não vendo. E é isso mesmo. No início,
Eu não diria que vale tudo, mas não existiam regras. Ah, quero não sei o quê, manda, vem, traz, importa. Não existia Anvisa. E hoje, abrir uma empresa, nós temos, perdi a conta, mas eu acho de 500 a 1.000 itens anvisados. Isso é Tudo uma, registrado, tudo definido. isso é uma fortuna. Se eu fosse abrir a Spectrum hoje, eu não conseguiria. Isso é muito dinheiro. Foi acontecendo com o tempo, devagar. Olha, agora precisa registro disso. Vamos fazer, né? Precisa mesmo, mas será? Né? E assim fomos. Como as clínicas. Não existiam as RDCs. Não. As clínicas foram se adaptando. Nós também fomos nos adaptando. Devagarzinho, passo a passo. Abrir uma firma hoje é quase que impossível. Pelo gasto que você tem em avisar os produtos. É muito alto. E atender todos os requisitos, todos os O padrões. estoque tem que ser com o canto arredondado, tem que ter prateleira assim, tem que ter. Olha, você fica louco. Você fica louco. Hoje nós conseguimos, chegamos lá. Mas 40 anos, 39, dia 15 de maio passado, a Spectrum fez. Devagarzinho fomos chegando e chegamos lá com excelência. Com orgulho eu posso falar. Com ISO, sistema de software, passo a passo. Lá na sala de reuniões nossa tem, como é que chama? Fluxograma? A vida da Spectrum, né? É uma linha timeline. O que aconteceu, o que aconteceu, e lá, poxa, eu olho aquilo e falo, caramba, deu trabalho, hein? Mas chegamos lá. Ô Paulo, nós aqui estamos chegando no nosso final, mas eu queria te escutar o seguinte. Eu queria que você fizesse uma reflexão com a seguinte frase: valeu a pena sair do zero e chegar até aqui? Valeu a pena? Sair do zero e chegar até aqui? Vou falar sobre isso, sim. Mas preciso fazer uma propagandinha para a Spectrum, né? Posso? Deve. A Spectrum iniciou na parte de manutenção, seguiu para a área de pesquisa e reprodução. E os mesmos equipamentos que se vendem em reprodução humana e pesquisa se vendem em animal e se vendem em Fiocruz, em entidades governamentais que fazem vacina. Então, você me perguntou e se perdeu a pergunta. Nosso forte e iniciamos com reprodução humana. Mas os mesmos equipamentos eram para reprodução animal. Aí fomos para a área de reprodução animal e para a parte de pesquisa. E na pandemia, no auge, quando fecharam as reproduções, a Spectrum, por sorte, sobreviveu vendendo plástico para Fiocruz, para Butantan, que precisava muito para fazer as vacinas. Bom, voltando à pergunta que você tem que ser muito idiota para falar não, né? Mas eu não sei, o que eu queria perdi saber todos os meus cabelos, ganhei 4 pontes, ganhei uma diabetes tipo 2, pressão alta. valeu a pena? Valeu a pena. Muito bom. Valeu a pena. E mais ainda, isso para mim é um presente, ver os filhos assumindo aquilo que você fez. Meu pai tinha uma loja de sapatos, eu trabalhei muito na loja. Eu sou de descendência armênia, né? Armênia tem cortume, ou fábrica de sapato, ou loja de sapato. Meu pai não fugia da regra, tinha loja. Eu trabalhava lá, eu detestava. Um belo dia ele falou, vou me aposentar, ficar com a loja. O pai, não vai dar, eu não gosto. E não fiquei com a loja.
Então, e fui ser estagiário na Philco como técnico em eletrônica. E sem querer, dei sorte. Me dediquei Estava tudo, mas preparado. poderia ser um técnico até hoje. Poderia. Então, quando minha filha me falou não, não quero, eu entendi, porque eu deixei a loja do meu pai. Agora ela olhou melhor, repensou e foi ajudar meu filho. Então, valeu muito a pena. Muito, muito, muito. Sou grato pela reprodução nascer junto com a Spectrum e abrir as portas para a Spectrum. Esse é o laço forte. Formamos as coisas juntos. Paulo, o que que nós vamos fazer, doutor? Não sei. Vamos ver, vamos pensar. Damião, traz aquela merda lá que precisa. Damião, dava um jeito. A gente foi uma família que cresceu junto. Não tem como falar que foi ruim, que não valeu a pena. E a chave de ouro é os herdeiros seguirem, né? E fortalecendo ainda mais, e Fortalecendo com a investindo em parte inovação. exatamente que eu não tenho capacidade para isso. Eles têm. Eles com certeza têm. Te agradeço por ter me chamado e ter a oportunidade de pôr a minha experiência com o Spectrum de vida. É louvável essa tua atitude da IVF. Eu que agradeço. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, envie para os seus amigos. Se quiser, comente aqui embaixo, deixa aqui o que você gostou. Se quiser fazer uma crítica, a gente também aceita. E aproveito para agradecer as empresas que nos ajudam, nos apoiam aqui, a Amigotech. Se você quiser conhecer mais a Amigotech, clica aqui embaixo, a Criovita e também a Spectrum, que foi de primeiro momento, quando a gente apresentou o projeto, a empresa que disse, estamos juntos, queremos fazer parte dessa construção de legado. Então, agradeço, um grande abraço a todos.